feche os olhos por um segundo. Eu quero que você faça algo que o mundo, o sistema e as suas próprias preocupações te proibiram de fazer nos últimos anos. Eu quero que você pare o tempo agora mesmo. Respire fundo. Esqueça, por um instante, o som das notificações do seu celular. Esqueça a lista de tarefas que nunca termina. Esqueça as contas que tiram o seu sono e, principalmente, eu quero que você esqueça essa imagem de sobrevivente que você construiu apenas para conseguir aguentar o peso dos dias difíceis. Pense na sua vida agora, mas não na vida que você posta para os outros verem. Eu estou falando daquela vida que você encara no silêncio absoluto do seu quarto, quando as luzes se apagam e a verdade aparece sem filtros. Você sente que existe uma força colossal adormecida aí dentro? Uma versão sua que não conhece o medo, que não aceita a dúvida e que já possui, no plano do espírito, tudo aquilo que você hoje apenas ousa sonhar? Napoleão Hill, o homem que passou um quarto de século decifrando o código genético do sucesso, afirmou que a fé é o químico mestre da mente. Sem ela, você é como um gênio imenso trancado em uma lâmpada minúscula, gritando para ser libertado. Mas a maioria das pessoas, gigante, confunde fé com uma esperança barata e passiva. Elas acham que ter fé é cruzar os braços e esperar que um milagre caia no colo. Isso não é fé, isso é preguiça espiritual. A fé que conquista reinos, que abre portas de bronze e que manifesta fortunas é uma ativação deliberada. É um estado de espírito que você não sente, você constrói tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Se você está cansado de apenas tentar, de quase chegar lá, e decidiu que hoje é o dia de começar a possuir, este vídeo é o seu divisor de águas. O que eu vou te revelar hoje não é uma teoria religiosa, é a engenharia sagrada, o passo a passo mecânico para você materializar o impossível. Prepare o seu coração, porque o gigante dentro de você acabou de abrir os olhos e ele exige a sua herança. Existe uma distância, um abismo silencioso e angustiante entre a pessoa que você vê no espelho todas as manhãs e a pessoa que o Criador desenhou nos planos da eternidade antes de você nascer. Essa distância tem um nome técnico na ciência do destino: o gap de identidade. Você conhece bem esse sentimento. É aquela sensação estranha de que você está fora de lugar, como se estivesse vestindo uma roupa 3 números menor que o seu tamanho real. O carro que você dirige hoje, a casa onde você mora, o saldo que aparece na tela do caixa eletrônico, se essas coisas não condizem com a grandeza que queima no seu peito, você está vivendo no gap. E deixe-me te dizer uma verdade que dói: esse abismo cresce toda vez que você aceita a escassez como se fosse o seu destino ou a sua cruz. Toda vez que você olha para uma oportunidade extraordinária e diz que isso não é para você, você está cometendo uma traição contra a sua própria natureza divina. Encurtar essa distância não é uma questão de trabalhar 20 horas por dia até ter um colapso. É uma questão de alinhamento de imagem. A física da fé nos ensina que o mundo externo é apenas um espelho do mundo interno. Enquanto você se enxergar internamente como um sobrevivente que luta para pagar boletos, a vida, de forma matemática, continuará te entregando apenas o oxigênio necessário para você não sufocar. A fé que conquista tudo exige uma manobra de coragem. Você precisa primeiro destruir a imagem do homem do quase e vestir, na oficina da sua alma, a identidade da posse absoluta. Você não está buscando uma conquista, você está se tornando a pessoa que a conquista não pode evitar. O gap se fecha quando a sua mente decide que a abundância é o seu único estado natural. A Bíblia não é um livro de contos morais, ela é o maior manual de engenharia da realidade já escrito. E em Romanos capítulo 12, versículo 2, está o código secreto que separa os que pedem a vida inteira e morrem pobres, dos que ativam a fé e governam a terra. O texto diz claramente: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gigante, eu quero que você mastigue essa palavra comigo: conformar. No original, isso significa tomar a forma de. Imagine um molde de gesso. O sistema do mundo, as notícias de crise e a educação limitada querem te espremer dentro do molde da escassez. Eles querem que você tenha a forma da dúvida e a cor do medo. Mas a ordem divina é a metamorfose. No grego original, a palavra é metamorfou. É a mesma palavra usada para descrever a mudança química e biológica que destrói a estrutura de uma lagarta rastejante para que uma borboleta possa surgir e dominar os céus.
Napoleão Hill chamava esse processo de autossugestão e transmutação. Se você não renovar o seu software mental, o seu hardware físico continuará rodando o programa da pobreza, não importa o quanto você se esforce. A fé não é um arrepio na espinha, é a ferramenta de construção que você usa para reformar as paredes do seu subconsciente. Deus não abençoa a sua intenção de ser rico, Ele abençoa a renovação da sua mente que te torna capaz de gerir a riqueza. Sem a troca da matriz de pensamento, qualquer ganho financeiro será temporário. Você precisa se tornar um gigante mental para que o ouro obedeça à sua voz. Entenda uma coisa fundamental: existe uma guerra de altíssima intensidade acontecendo dentro do seu território mental agora mesmo. E o que torna essa guerra perigosa é que ela não faz barulho de canhões, ela é feita de sussurros. De um lado, está o seu eu divino, o gigante que reconhece o seu direito de conquista, de liberdade geográfica, de abundância financeira e de legado. Do outro lado, existe uma voz que se disfarça de prudência, de lógica e de bom senso. Essa voz te diz para colocar os pés no chão. Ela sussurra que hoje não é o momento certo, que o mercado está instável, que você não tem os contatos necessários. Essa voz não parece má, ela parece o seu melhor amigo tentando te proteger de um erro. Mas, na verdade, ela é o carcereiro da sua alma. Este é o duelo final entre a fé, que tem a visão de águia e enxerga o invisível, e o medo, que tem a visão de toupeira e só enxerga o que está diante do nariz. Se você não assumir o comando dessa guerra agora, o medo vencerá por omissão. A fé ativa exige que você desaloje cada pensamento invasor que o sistema plantou em você durante décadas. Quem está sentado no trono da sua mente hoje? É a promessa de prosperidade que o Criador te deu, ou é o medo da escassez que o mundo te vendeu? O trono não aceita dois reis. Ou a fé governa, ou o medo escraviza. Para vencer uma guerra, o primeiro passo estratégico é arrancar a máscara do inimigo. No caminho da conquista total, os seus maiores adversários não são o governo, a concorrência ou a sua família. Seus inimigos moram nos corredores escuros da sua própria psique. Eles atendem por nomes que você precisa aprender a identificar agora: procrastinação estratégica, autossabotagem e o orgulho da pobreza. A procrastinação estratégica é o demônio mais inteligente, ele te convence a adiar o seu projeto dizendo que você está apenas esperando o plano ficar perfeito. É a mentira do amanhã eu começo. A autossabotagem é o mecanismo do seu ego que sente medo do sucesso, porque o sucesso vai exigir que você abandone a sua zona de conforto e se torne uma pessoa diferente. E o orgulho da pobreza? É aquela crença religiosa distorcida que diz que a falta de recursos é um sinal de santidade. Gigante, escute bem, a pobreza é uma doença espiritual e mental. Ela limita a sua generosidade e amordaça o seu propósito. Identifique esses inimigos agora. Aponte o dedo para eles dentro de você e diga que você os vê. Quando você dá nome à sombra, ela perde o disfarce de luz. A fé começa no momento em que você para de mentir para si mesmo e decide que esses inquilinos não moram mais na sua casa. Hoje, o despejo é imediato. O primeiro grande demônio da sua jornada não usa chifres, ele usa um cobertor quente e uma desculpa perfeitamente razoável. Ele mora em um lugar chamado conforto. Ele te convence de que o bom já é o suficiente, de que você já se esforçou demais por hoje e que a segurança de um salário minguado é melhor do que o risco de uma fortuna extraordinária. Napoleão Hill chamava esse estado de deriva. É quando você desliga os motores da alma e deixa a correnteza da vida te levar para onde ela quiser. O problema é que a correnteza nunca leva para o topo da montanha, ela sempre leva para o fundo do abismo. O conforto é o cemitério invisível dos gigantes. É lá que os sonhos mais brilhantes da humanidade apodrecem sem nunca ver a luz do sol, simplesmente porque o dono desses sonhos teve medo de sentir o frio da madrugada. A fé exige que você se sinta profundamente desconfortável com a mediocridade. Se você está confortável com a escassez, se você se acostumou com o quase, você nunca terá a pressão interna necessária para ativar a fé da conquista. A conquista exige o abandono da margem. É no desconforto que o músculo da fé cresce. Se não dói, não transforma. O demônio do conforto quer que você durma enquanto a sua herança é saqueada por quem teve a coragem de acordar cedo.
O conforto é apenas o soldado que guarda o portão. Existe um quarto elemento, um quarto demônio que é o responsável por fazer 90% das pessoas desistirem exatamente a 1 metro do ouro. Elas fazem as orações, elas estudam Napoleão Hill, elas até começam um movimento, mas quando esse quarto inimigo aparece, elas entregam os pontos sem lutar. Sabe por que você ainda não tocou naquilo que deseja? Não é por falta de Deus, e não é por falta de oportunidade. É porque você ainda não aprendeu a neutralizar o sabotador que aparece no momento da transição. Antes de te mostrar como esmagar esse inimigo, você precisa entender o poder da oficina onde tudo começa. Como você imagina na sua alma, assim você se torna. Se a sua imaginação é pobre, a sua realidade será miserável, não importa o quanto você trabalhe fisicamente. Provérbios 23, 7, entrega a base de toda a engenharia do sucesso. Como imagina em sua alma, assim ele é gigante, mergulhe na profundidade disso. Você não é o que você diz ser para os outros, você é o que você visualiza e aceita como verdade no silêncio da sua mente. A imaginação não é uma brincadeira de criança, é a oficina de Deus dentro de você. É o lugar onde o invisível ganha forma para depois se materializar no visível. Se você não consegue ver a sua conta bancária próspera, se não consegue sentir o peso da conquista e a paz da realização agora, você nunca terá isso no mundo físico. A fé é o ato de dar substância, peso e realidade ao que a sua visão criou. Pare tudo o que você está fazendo e ouça com a alma. Existe uma mentira confortável que o mundo tentou te vender, a mentira de que você é uma vítima das circunstâncias. Eles te disseram que a culpa é do governo, da economia ou da sua família. Mas a fé que ativa a conquista começa no exato segundo em que você decide aceitar a responsabilidade radical sobre tudo o que acontece na sua vida. Napoleão Hill chamava isso de autonomia do destino. Se você não é o responsável pelos seus fracassos, você também nunca será o dono dos seus sucessos. Enquanto você apontar o dedo para fora, o seu poder de criação estará bloqueado. A ativação da fé exige que você assuma o leme do barco, mesmo que o mar esteja revolto. Deus não entrega as chaves do reino para quem se comporta como um passageiro, ele entrega para quem se porta como o capitão da própria existência. A partir de hoje, a palavra desculpa morre no seu vocabulário. O gigante não justifica a derrota, ele planeja a próxima investida com a autoridade de quem sabe que o resultado depende exclusivamente da sua aliança com o Criador. Chegamos ao momento da verdade. Você meditou, você entendeu o processo, você nomeou os inimigos. Agora, você precisa dar corpo à sua fé através da voz. O mundo foi criado pela palavra, e a sua realidade é mantida pelo que você confessa. A morte e a vida estão no poder da língua. Não basta pensar, é preciso decretar. Quando você declara com autoridade, o seu sistema nervoso, o seu subconsciente e o universo inteiro recebem a ordem de execução. Fique de pé agora. Sim, eu estou falando sério. Levante-se onde quer que você esteja. Assuma a postura de quem já venceu. Sinta a vibração da autoridade subindo pelos seus pés. Você não vai pedir licença para prosperar, você vai declarar que a prosperidade é a sua única opção. Declare em voz alta que você é o capitão do seu destino. Declare que você é o senhor da sua mente. O que você deseja já está a caminho, e nada na terra ou no inferno pode impedir a sua ativação. Repita até que cada célula do seu corpo acredite. A voz é o gatilho da manifestação. Os que ativam essa fé renovam as suas forças e voam alto como águias. A águia não luta contra a tempestade, ela usa as correntes de ar para subir acima das nuvens, onde o sol sempre brilha. A fé que você ativou hoje te dá essa visão panorâmica. Você não será mais derrubado pelas crises passageiras. Você caminhará e não se cansará, porque a sua fonte de energia não é externa, é interna. A partir deste vídeo, você é um gigante em atividade. O mapa foi entregue e o código foi revelado. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer na sua próxima primeira hora? Você vai voltar para o sono do conformismo ou vai assumir o comando da sua realidade? O caminho da riqueza está aberto diante de você. Siga em frente, conquiste tudo que a sua alma visualizou e nunca, jamais, aceite as migalhas quando o banquete já foi posto à sua mesa.
Escreva aqui nos comentários: eu fui criado para prosperar e nada vai me impedir disso. O destino te espera.